Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E é uma alegria enorme poder, então, nos encontrar através desse nosso canal, que se tornou para nós esse ponto de encontro, onde nos unimos, então, em torno da Palavra, para deixar-nos iluminar por ela mesma. Hoje chegamos, então, à segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2018, e celebramos com toda a igreja hoje a memória de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Vamos então tomar a leitura proposta para o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56, que vai nos narrar o seguinte: Tendo atravessado o lago, foram para Genezaré e atracaram. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Jesus, percorriam toda a região e começaram a levar os doentes deitados em suas macas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E em toda a parte onde chegava, povoados, cidades ou sítios do campo, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudesse ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela vem então nos mostrar as multidões que vão ao encontro de Jesus, que vão à procura de Jesus. E assim nós podemos então nos questionar qual o motivo a qual as multidões vão ao encontro de Jesus. Será que apenas para poder então alcançar uma cura, uma libertação, uma graça? Qual o motivo ao qual essas pessoas vão ao encontro de Jesus? E aí nós já podemos então traçar um paralelo com os dias de hoje. E por que nos dias de hoje as pessoas vão ao encontro de Jesus? O porquê? O para quê? Qual a intenção delas? Se nós olharmos assim, de maneira generalizada, nós podemos então perceber que muitas pessoas vão ao encontro de Jesus para poder então buscar apenas uma cura, apenas um milagre, apenas uma graça. E assim não era diferente também na época de Jesus. As multidões iam ao seu encontro apenas para experimentar aquilo que Jesus poderia oferecer. E é interessante porque Jesus tenta mostrar para as multidões da sua época e dos dias de hoje que ele não é apenas um curandeiro, um milagreiro, alguém que pode quebrar o nosso galho, mas ele é alguém que vem então nos trazer um projeto de vida. Porque de nada adianta então ele nos curar de nossas enfermidades, nossas infidelidades, das nossas misérias, se nós então não mudarmos de vida. Fatalmente, mais adiante estaremos novamente sofrendo, perecendo as mesmas enfermidades, as mesmas escravidões. Então é preciso libertar-se, ou seja, é preciso converter-se, para que assim então nós possamos trilhar os caminhos a qual o Senhor veio nos apresentar. E esse caminho nos liberta, nos livra de todo e qualquer mal. Mas é difícil nos dias de hoje também as pessoas compreenderem isso de Jesus, que ele veio nos apresentar um caminho. É muito mais fácil ficar ali com apenas uma graça do que mudar de vida, porque isso exige de mim o quê? Um esforço, conversão. E isso muitas vezes não pode trazer atrativo nenhum para a minha vida. Eu não quero, não estou interessado. Por quê? Trilhar os caminhos de Jesus vai requerer de nós o que? É um caminho exigente. Requer renúncia, sair do nosso comodismo. E muitas pessoas de hoje, assim como o tempo de Jesus, não estão interessados. Por exemplo, uma pessoa então que está à margem da sociedade pedindo esmolas às ruas. Muitas vezes é conveniente para ela estar ali pedindo esmola do que depois ela então ter que trabalhar, ser reinserida no mercado de trabalho, trabalhar. Isso vai exigir então o esforço dela. E muitas vezes ela pode conseguir com maior facilidade dinheiro pedindo esmola. E muitas vezes isso então não é um atrativo para as pessoas. E olhando os dias de hoje, nós percebemos muitas pessoas dessa forma. Basta então nós percebemos pessoas que recebem aí os bens, né? Algum bem
que o governo nos oferece, por exemplo, seja um auxílio doença, um desemprego, enfim. Muitas vezes a pessoa prefere e se acomoda naquilo e quer continuar apenas aquilo, não quer ir adiante, não quer retomar a sua vida. Então Jesus ele nos ensina um caminho novo, para que assim então nós possamos experimentar não somente uma cura, mas a cura plena a qual o Senhor quer realizar na vida de cada um de nós. E assim poderemos então experimentar a ação de Deus nos dias de hoje. Por isso que muitas pessoas hoje em dia andam migrando de religião em religião. Se falam para ela que ali tem uma missa que cura, que liberta, a pessoa vai. Ali um pastor tal realiza prodígio, milagre, eu vou lá. Se você for lá, você vai alcançar aquilo que você deseja. Ou seja, não é uma fé sólida, uma fé alicerçada, uma fé embasada em Cristo. Mas é uma fé apenas no milagre, aquilo que Ele pode me oferecer. E aí então nós somos chamados a lançar um olhar para a primeira leitura de hoje. Nós temos então no primeiro livro dos Reis, Salomão que então ele prepara um templo para poder então acolher o Senhor. Se nós pegarmos então no Antigo Testamento, nós vamos perceber que Davi, ele quis então fazer uma casa para o Senhor. E Deus disse, não é você que vai fazer um lugar para mim, não, uma casa, uma morada para mim. E aí hoje nós temos então Salomão, ele que foi incumbido então de poder construir o templo, ou seja, o lugar onde Deus irá habitar. Onde Deus estará novamente junto no meio do seu povo. E aí então Salomão manda buscar a arca da aliança, a arca do Senhor, e deposita a arca no templo, com uma grande festa, oferecendo os holocaustos. E ali, quando saem os sacerdotes lá do templo, a glória de Deus novamente habita naquele templo. As pessoas agora podem ir ao encontro do Senhor, que habita no templo. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós também somos chamados a poder ir ao encontro do Senhor. Se as multidões no Evangelho acorriam, iam ao encontro de Jesus, hoje nós podemos fazer esse mesmo itinerário, indo ao encontro dele, porque ele está no templo, em cada igreja, em cada sacrário está ali, presente através da Eucaristia, para poder então nos alimentar, aguardando-nos também para a nossa adoração, para nos colocar diante dele, e colocar a nossa vida em suas mãos e pedir a Ele que conduza a nossa vida, mude a nossa história. Porque muitas vezes somos seduzidos pelas facilidades do mundo e não podemos deixar que esse tipo de mentalidade predomine sobre nós. É preciso acolher o todo ao qual o Senhor veio ofertar a cada um de nós. E assim então Deus agora habita no templo, e o templo para o povo de Israel é o lugar onde eles se encontram com Deus, onde Deus está e eles podem ali adorar a Deus. E assim então, queridos amados irmãos, o salmista de hoje nos convida a poder então contemplar essa glória de Deus. O salmo de hoje nos diz, subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Deus está ali no templo. Deus está no meio de nós. Então é preciso reconhecer a presença desse Deus, que estabeleceu morada em nosso meio, mas que também habita na vida de todos aqueles que se abrem à sua ação, que o acolhem em sua vida, buscando viver então todos os seus ensinamentos. Deus está presente no meio de nós. E assim então somos chamados a poder dar testemunho desse Deus, como o Deus Santa Águeda, a Santa cuja memória hoje nós celebramos com toda a igreja. Santa Águeda, virgem mártir, ela então nasceu lá no século III de uma família muito conhecida, lá na Catânia da Sicília. Muito cedo então ela discerniu a sua vocação, que era chamada por Deus a se consagrar plenamente a Ele, toda a sua virgindade, todo o seu ser. E assim ela o faz de Cristo o seu grande esposo. A grande santa italiana então, ela foi uma jovem de muita coragem vivendo o Santo Evangelho na radicalidade do seu tempo, em que o imperador Décio ele levantou contra o cristianismo uma forte perseguição.
E aqueles que não renunciassem então ao cristianismo eram mortos. E assim então, mesmo consagrada ao Senhor, ela então teve um pretendente, um rapaz que queria lhe namorar. E diante da sua promessa, dos seus votos ao Senhor, é claro que ela rejeitou. E assim, o rapaz que pretendia lhe namorar lhe denunciou para o rei, as autoridades da sua época, que lançaram-se então em grande perseguição contra Santa Águeda. E assim então, interessante nós percebemos porque entregaram a uma mulher tomada pelo pecado, uma velha prostituta, para pervertê-la. Olha o que fizeram com Águeda. Mas essa não conseguiu, pois o reinado de Cristo se dava no coração de Águeda antes de tudo. Então, novamente, como num gesto de falsa misericórdia, perguntaram. Então, novamente, como num gesto de falsa misericórdia, como disse, o que você escolheu, Águeda, para a salvação? A minha salvação é Cristo, ela responde. Os santos então passaram por muitas dificuldades, mas em tudo demonstraram para nós que é possível glorificar a Deus na alegria, na tristeza, na saúde e também na dor. Em 254 foi martirizada, se encontra na eternidade com seu esposo Jesus Cristo, a interceder por cada um de nós. Então essa é a história, essa é a fé de Santa Águeda, que derramou o seu sangue, mas que foi fiel ao chamado do Senhor. Portanto, queridos amados irmãos, que por intercessão de Santa Águeda nós possamos também nós buscar essa nossa fidelidade e a radicalidade do Evangelho, deixando então que o projeto de vida e salvação se conforme com a nossa vida, e assim conformados por Cristo, que nós possamos então anunciá-lo com a nossa vida, porque Cristo está no templo, mas também está no templo que somos cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão. Alcançamos a marca de 1000 inscritos, já até passamos. Gostaria então de agradecer a cada um de vocês que se empenharam, cada comentário que você deixou aí, motivando, incentivando, convidando as pessoas. Muito obrigado de coração a cada um de vocês. E peço demora em poder então ali estar colocando novos vídeos, porque foi difícil semana. Estivemos celebrando a novena em preparação da festa Nossa Padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes, e estava aí muito ocupado essa semana. Mas estamos aí novamente colocando os nossos vídeos e agradecendo a você que se empenhou nessa luta comigo. E vamos continuar crescendo, se inscrevendo, compartilhando, divulgando esse vídeo, fazendo com que a boa nova de Cristo possa então ecoar nos corações de tantos irmãos que precisam fazer o seu encontro pessoal com esse Deus de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Águeda, Virgem Mártir, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo e fiquem na paz do Senhor, se Ele assim nos permitir. Até lá.